Olá, 9 de janeiro de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos acompanhar alguns dos destaques desta quinta-feira. Nos últimos dias, São Luís vem amanhecendo com neblina e no trânsito é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes pela baixa visibilidade. Polícia segue investigando morte de pastor na BR-135, na área de Campo de Peris. E em São Luís, jovem motociclista morre em acidente. No Bom Dia Maranhão de hoje, vamos debater sobre a nova lei de abuso de autoridade. E mais, 2020 começa com academias lotadas, mas na busca por um corpo mais bem definido, é preciso ter calma para não ter nenhum problema de saúde. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso aí, agora 7 horas e 1 minuto, a gente vai levando muita informação até quase às 8 horas da manhã aqui na TV Difusora. Você já sabe o nosso encontro marcado a partir das 7 horas da manhã, logo depois do Bandeira 2 com o Silvão Alves, que volta conosco daqui a pouquinho aqui para comentar sobre segurança. Tem um Bom Dia Maranhão. Bandeira 2, 6 da manhã, Bom Dia Maranhão levando muita informação para você com responsabilidade, deixando você muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 7 horas da manhã, comigo aqui no Bom Dia Maranhão, pela TV Difusora. A gente começa falando de um assunto que já vem repercutindo aí durante toda a semana, que é a questão da previsão do tempo, a questão do nevoeiro, de uma neblina aqui na ilha, na capital São Luís. Já choveu, inclusive, hoje pela manhã. Vamos saber como começou esta quinta-feira. Quem está ao vivo comigo e mostra como começou esta quinta-feira, como é que está o tempo neste momento, é Eduardo Bueno. Muito bom dia, Bueno, bom trabalho para você. Oi, Eduardo, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Eduardo, pelo terceiro dia consecutivo, a região metropolitana amanheceu com uma neblina, né? Na verdade, na terça-feira, a gente amanheceu com um nevoeiro, um fenômeno climático mais forte, né? Hoje foi com uma neblina bem fraca. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista José Antônio Teixeira primeiro mostrar aqui. O sol está encoberto com algumas nuvens, mas aqui a gente pode ver aí o sol encoberto com algumas nuvens, o tempo um pouquinho aí ainda nublado, tentando amanhecer aqui 7 horas da manhã aqui nessa região central da cidade. E agora sim a gente vai mostrar, olha aqui no horizonte como é que tá o fenômeno se repetindo aqui na capital, viu, Eduardo? Diferente do que aconteceu na terça-feira, hoje não foram registrados aí transtornos, como por exemplo no Aeroporto Internacional de São Luís, que teve aí voos cancelados na terça-feira. Só pra gente explicar, segundo os meteorologistas, esse fenômeno é como se as nuvens estivessem se formando, passeando, bem próximas ao solo, viu, Eduardo? E a previsão do Núcleo Geoambiental da UEMA é que esse período, esse mês de janeiro, seja também um mês aí de chuvas fortes também. Então, o que pode acontecer é a gente ter que ver aí, ter que se acostumar com esse clima friozinho que tem acontecido nos últimos dias. A média climática histórica é de 244 milímetros na região metropolitana de São Luís. No ano passado, choveu, Eduardo, 60% do que era esperado aí acima, 60% acima do que era esperado, acima desses 244 milímetros. Então, a previsão é que este ano essa média histórica também seja superada. Os meteorologistas também informam, viu, Eduardo, que o período chuvoso já começou. Esse dezembro, janeiro, até mais ou menos o início de fevereiro, é considerado historicamente como um período de transição, mas por conta aí das chuvas que têm caído na região metropolitana de São Luís, inclusive no resto do estado, os meteorologistas já consideram então que o período climático, o período de chuvas aqui no estado já começou. Então, Eduardo, como eu já bem disse, eu acho que a gente vai ter que se acostumar, viu, com essa neblina e esse friozinho nas primeiras horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente está de volta também falando sobre um acidente que aconteceu por conta também aí da pista molhada, da chuva que caiu na madrugada, bem no iniciozinho da Via Expressa, no cruzamento com a Avenida Daniel de Latouche. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Ok, Bueno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta ao vivo com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. O Bueno já falou aí sobre o acidente que aconteceu na Via Expressa. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no Bom Dia Maranhão. E é um tempo aí, é um clima agradável, né? Tem muita gente que gosta, já amanhece com essa neblina. Na terça-feira tinha um nevoeiro, que é um fenômeno, como o Bueno explicou, bem mais intenso, diminui muito mais a visibilidade. Depois essa nuvem vai se dissipando, se transforma em neblina, segundo os próprios meteorologistas já explicaram. E com essa neblina o tempo fica bem mais ameno, a visibilidade para os motoristas aumenta. E a preocupação maior nessa questão de
de nevoeiro, neblina, é a questão da visibilidade, não só aí para os carros, mas também para os aviões, para os navios, em qualquer meio de transporte a situação fica bem mais complicada. E falando sobre essa situação de meio de transporte, agora 7 horas e 5 minutos, neste período com pista molhada, inclusive há a possibilidade de que esse acidente da Via Expressa tenha sido ocasionado por isso. Pista molhada aumenta a possibilidade de casos, como aconteceu nos últimos 3 dias, com pouca visibilidade para motoristas, do risco de acidentes. É preciso estar atento na hora de dirigir. O cuidado deve ser redobrado para evitar justamente acidentes. Encarar os alagamentos nas avenidas e ruas de Imperatriz tem sido um problema. As ruas não oferecem trafegabilidade e os riscos de acidentes aumentam nesse período. Muito tem que dobrar atenção, porque o trânsito de qualquer forma é perigoso. Você tem que ter atenção o tempo todo. Para as oficinas mecânicas, chuva é sinônimo de bom movimento. Nesta aqui, por exemplo, a alta deve ser de cerca de 30% durante o período. Os veículos, eles são como um corpo humano, né? Por mais que você não esteja sentindo nada, você não esteja sentindo nenhuma doença, você deve procurar um médico. Com o veículo é do mesmo jeito. Por mais que seu veículo não esteja apresentando nenhum defeito ou algo em particular, você deve procurar um mecânico, dar sempre uma revisada, conferir todos os fluidos, conferir a vida útil do seu carro, né? Para que ela possa assim, ser prolongada. Em relação aos motociclistas, os riscos aumentam durante a chuva. Por isso, mais recomendável é evitar enfrentar a tempestade e esperar em um local seguro que ela passe. Se isso não for possível, é preciso que o motociclista esteja equipado com capacete com viseira, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas. Pois é, cuidado redobrado e, como a gente sempre chama a atenção, tem que fazer a manutenção também do veículo, pneus, faróis, aí limpadores. A gente sempre chama também a atenção para a manutenção do veículo, que é importante, principalmente se torna mais importante nesse período de chuva. E olha, continua sendo investigada a morte de um pastor durante um assalto, depois que a caminhonete em que ele estava a sofrer uma pane elétrica na BR-135. Próximo ao município de Bacabeira, aqui próximo também à capital São Luís. Na ação, os assaltantes levaram malas e celulares da vítima e dos outros ocupantes do veículo. A vítima, identificada como José Antônio Saraiva e que conduzia essa caminhonete, vinha da região Tocantina em direção a São Luís. Na altura do campo de Peris, o veículo apresentou problemas mecânicos. Assim que a vítima se viu obrigada a parar, os criminosos aproveitaram para agir. No momento, a gente não tem o detalhe se reagiu ou se foi violência gratuita. Acabaram atirando no condutor e ele ficou gravemente ferido, foi trazido para a UPA do Maracanã e lá não resistiu pela gravidade do ferimento e acabou morrendo. No trecho da BR-135, onde o latrocínio foi cometido, não há iluminação pública, o que também pode ter contribuído para a ocorrência. É completamente apagado, é escuro mesmo e às vezes os marginais ele vem por um lado, vindo ali da estiva e às vezes vem pelo outro lado. Ali não acontece de rotina, mas eventualmente acontece, tanto próximo à ponte quanto ali dentro do campo de Peris. Nesse período em que as chuvas começam a se intensificar no estado, a Polícia Rodoviária Federal orienta os condutores que redobrem os cuidados não só durante os percursos, mas também antes de seguir em viagem. Fazer a reposição de peças e outros componentes desgastados dos veículos é fundamental. Troca de correia, até também problema de falta de combustível, isso eventualmente acontece na rodovia. Problema de bico, de injeção, problema de pneu também, às vezes a pessoa dirige com pneu de qualidade ruim, para que ele não fique com problemas mecânicos ou elétricos na rodovia. E olha só, sobre a falta de iluminação pública na BR-135, o DENIT informou que o trecho citado na reportagem fica em área rural, não cabendo, então, a responsabilidade ao órgão. Já a Prefeitura de Bacabeira foi procurada por nossa produção, mas não foi localizada. E a morte de um motociclista ontem à tarde durante um acidente de trânsito aqui na capital São Luís causou um enorme engarrafamento em uma das principais avenidas aqui da capital. O acidente envolvendo os 3 veículos aconteceu por volta das 2h30 da tarde desta quarta-feira, neste trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque. O motociclista, identificado como Itanael Pereira Ferreira, de 21 anos, morreu na hora.
Ele teria batido na traseira deste carro de passeio, se desequilibrado e caído para debaixo deste caminhão de uma distribuidora de gás de cozinha, que também passava pela via. O acidente provocou um grande congestionamento nos dois sentidos da avenida. Os motoristas do carro e do caminhão permaneceram no local, mas não quiseram gravar entrevistas. Eles foram ouvidos pela polícia ainda no local. Do Siena disse que ele só sentiu um impacto. E do caminhão, como foi passado assim por cima de um quebra-mola. Ele não percebeu nem que o carro tinha caído para debaixo, você percebeu que o caminhão pulou quando passou por cima da moto do cidadão. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal. Pois é, 2 casos lamentáveis aí, né? E assim como na região, assim como na capital, na região tocantina, a maioria dos acidentes de trânsito, também na região tocantina, registrados no ano passado, envolveu motociclistas. Foi o que mostrou um levantamento do Serviço Móvel de Urgência. 15 itens observados no levantamento, os casos envolvendo motociclistas chamam a atenção dos socorristas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O nosso número de acidentes aqui envolvendo motociclistas, eles são astronômicos. Você teria uma ideia, no último ano, né, nós temos em torno de 89% dos nossos acidentes envolvendo algum veículo automotor aqui em Imperatriz, envolvendo motociclistas. E infelizmente, os nossos dados aqui do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, eles são também alarmantes. Porque, assim, apesar de ter ocorrido uma leve diminuição no número de acidentes, mas o número de vítimas e o número de vítimas fatais também aumentaram. Em Imperatriz, de acordo com o levantamento, existem 6 pontos principais onde os acidentes são mais constantes. E o centro lidera esse ranking, com 399 casos atendidos pelo SAMU. Isso representou 16% dos registros. São locais onde a velocidade do fluxo dos veículos são maiores, então, inevitavelmente, os acidentes eles envolvem maior energia e maior gravidade, maior letalidade. Outro dado constatado durante o levantamento, feito com base nas ações de 2019, são os percentuais envolvendo período do dia, faixa etária e dias da semana. 45% dos envolvidos nos acidentes de trânsito tinham entre 13 a 29 anos, sendo 63% do sexo masculino. 36% foram no período da tarde e 34% no final de semana. Os números identificados pelo SAMU de Imperatriz fazem parte dos dados de segurança pública. O levantamento é utilizado também pela Secretaria de Trânsito para a promoção de ações que diminuam os índices nas ruas de Imperatriz. Você segue acompanhando o Bom Dia Maranhão, agora 7h13 e no próximo bloco tem a participação de Silvan Alves falando de segurança. E mais, uma entrevista sobre abuso de autoridade, assunto muito em pauta nos dias de hoje e que vem gerando muitas dúvidas e bastante debate. Agora são 7h13, o Bom Dia Maranhão volta já. 7h16, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, bem informando você que acompanha aqui desde as 7 horas da manhã, levando muita informação para você no interior do estado. Um abraço a todas as pessoas, todos os maranhenses e também aqui na capital São Luís, acordando conosco para ficar muito bem informado, não é isso? E pescadores recebem até o mês que vem o benefício do seguro defeso. Os recursos são disponibilizados durante o período da piracema, época de reprodução dos peixes em que a pesca é proibida. Em Imperatriz, 400 pescadores devem receber o seguro defeso. O seguro é um benefício concedido pelo governo federal para os pescadores profissionais nesta época de reprodução dos peixes, já que a pesca é proibida. Pescador há 20 anos, Seu Francisco fala da importância de respeitar a lei da pesca. Todos os anos nós temos que ter o respeito, né? Todos os anos eu tenho respeito, passo os 4 meses para receber o seguro de defesa e nós temos que respeitar a nossa piracema para poder ter a reprodução do nosso peixe. O valor do benefício é um salário mínimo que começou a ser pago em novembro do ano passado e vai até fevereiro, 4 meses, período da piracema. Para ter acesso ao benefício, o pescador deve comparecer com toda a documentação na colônia de pescadores do município. A documentação necessária é a carteirinha profissional, que é exigida que é o RGP,
que é exigida pela Secretaria da Pesca, né? E seguinte está escrito no INSS, está escrito tanto na Marinha também, a carteirinha da Marinha, também no Ministério do Trabalho, são esses órgãos que eles têm que estar escrito, e tem também o que está escrito na Receita, né? Que é onde eles pagam o INSS. Proibida a pesca durante este período, seu Valdinar precisa do benefício para manter o sustento da família, já que não tem outra fonte de renda. Sem ele, a gente também tem que cuidar da família, né? Quem não pode pescar, né? Sabe disso, quem não pode pescar. A gente tem que obedecer à lei da pesca, né? Porque se a gente for pego, a gente, além do tempo que a gente está com agora, estou com 30 anos, que já completei agora que eu pago o INSS, se eu continuar pescando agora, me pegarem, aí eu vou cortado tudo, perco tudo, né? Aí eu não posso fazer isso, também eu respeito, toda a vida eu respeito. 7 horas e 18 minutos e em São José de Ribamar seguem interditados a concha acústica e também a imagem do santo padroeiro, que fazem parte do conjunto arquitetônico religioso da cidade, atraindo milhares de fiéis durante todo o ano. A paróquia deu entrada no pedido de tombamento dos monumentos. Em setembro de 2019, um acordo firmado com a paróquia e santuário de São José de Ribamar e homologado pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos garantiu a realização dos festejos da cidade mediante reparos emergenciais na concha acústica. A ação foi proposta pelo Ministério Público aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos porque a concha acústica estava apresentando alguns problemas, principalmente parafusos que estavam enferrujados e se quebrando já. O pedido do Ministério Público era para que o festejo não se realizasse ali na concha acústica ou nas proximidades dela, porque alguém poderia ser atingido. Foi celebrado um acordo maravilhoso aqui, na época, em que a paróquia assumiu o compromisso e cumpriu esse compromisso de corrigir esses problemas. Os parafusos foram trocados, substituídos por parafusos novos e as telhas ficaram bem fixadas. Desde então, os monumentos de um dos santuários mais importantes do Norte e Nordeste estão interditados. Sem condições de arcar com as reformas, a paróquia deu entrada no pedido de tombamento dos monumentos. Estamos em fase de elaboração do dossiê, do levantamento histórico, do levantamento cultural, da importância não só do santuário, mas também do caminho, da gruta, né? E talvez, dependendo das análises, uma possível incorporação da concha, né? Posteriormente, apresentados por Conselho Estadual de Cultura, e o Conselho Estadual de Cultura vai chancelar ou não o pedido de tombamento. Apesar dos fiéis continuarem frequentando o santuário, poucos turistas se aventuram a descer até a imagem de São José de Ribamar e aqui a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Isso também tem prejudicado quem vive do comércio da cidade religiosa. Sim, eles têm medo, porque tem parte aqui que já está afundando, né? E eles não querem arriscar. Ainda bem que já tem algumas que já está interditado com os tapumes. Aí é isso aí, tem que ter um olhar mais cuidadoso para cuidar disso aqui, que é muito lindo, está sendo desperdiçado desse jeito. Além da fé, o pároco do santuário acredita que, como o festejo do Santo Padroeiro do Maranhão é patrimônio imaterial desde 2018, o tombamento dos monumentos será mais uma grande conquista para fiéis de todo o mundo. Todo o encaminhamento junto à Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que, por determinação do prefeito e de Sampaio, estão dando todo o apoio para encaminhar toda a parte de documentação dessa providência. Com toda a documentação pronta, o tombamento, pedir o tombamento, conseguir o tombamento e assim providenciar as reformas e melhorias necessárias para o complexo santuário para acolher ainda melhor os turistas e romeiros que nos visitam. E tudo indica que vai dar tudo certo, né? Merecido o Santuário de São José de Ribamar, patrimônio da cidade, também aqui da região metropolitana, conhecido aí em todo o estado, visitado por milhares de pessoas, tanto aqui do Brasil como de fora. Com certeza será muito merecido caso esse tombamento venha e deve vir. E claro que a reforma aí se concretize do santuário no município de São José de Ribamar, na nossa agradável cidade de São José de Ribamar. 7 horas e 22 minutos e no interior do estado a polícia procura os homens que estão envolvidos em uma tentativa de assalto à residência de um gerente de banco. O crime aconteceu ontem à noite na cidade de Caxias.
Imagens de uma câmera de monitoramento interno da residência situada no bairro Antenor Viana mostram o portão da rua semiaberto após a vítima, o gerente de uma agência bancária de Caxias, ter entrado. Lá fora, o veículo em que os assaltantes estavam, uma Saveiro branca, para em frente. O gerente aciona o fechamento do portão, mas os homens entram. E no momento em que o portão fechava, surpreendentemente, 2 indivíduos aproveitaram esse momento que o portão estava fechando e adentraram a residência do mesmo, né? Esses 2 indivíduos se aproximaram do gerente que estava ainda dentro do seu veículo, né? E um deles, numa situação de estresse, efetuou um disparo de arma de fogo, só que não chegou a atingir ninguém, né? Foi feito várias incursões dentro da cidade de Caxias, montadas barreiras. No entanto, não conseguimos localizar ele. Ainda não se sabe se os assaltantes já estariam seguindo a vítima antes de chegar em casa. Nada foi levado por eles, que fugiram em seguida. Até agora, ninguém foi preso. Assim que foi acionado, uma equipe da Polícia Militar iniciou as buscas no sentido de identificar e localizar os bandidos. O caso de tentativa de assalto ao gerente da agência bancária será investigado pela Delegacia Regional de Caxias. Após os levantamentos realizados pelo nosso serviço de inteligência, juntamente com outros órgãos integrantes da segurança pública, chegamos a uma conclusão de que esses mesmos elementos eles já estariam na cidade de Teresina, já por volta de 9h30 da noite, onde cometeram alguns assaltos lá também no bairro chamado Morada Nova. As cenas da tentativa de assalto à residência faz a Polícia Militar de Caxias reforçar o pedido de cuidados por parte da população. A Polícia Militar, ela recomenda que toda vez que você for adentrar na sua residência, né, você sempre observe nas imediações se não tem nenhuma pessoa estranha, certo? Se não tem nenhum veículo próximo, ou uma motocicleta, porque essas pessoas normalmente vão esperar uma questão de oportunidade para tentar agir, né, como aconteceu nesse caso. Então a Polícia Militar recomenda que sempre que você vai adentrar na sua residência, observe nas mediações se não há algo de errado, né? A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Já está comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre esse caso. As imagens são impressionantes, chama muita atenção a questão do assalto. A gente sempre cita aqui que não é para a vítima reagir. Ele não deve fazer isso. Não deve fazer isso, mas a forma que essa vítima reagiu, ele já tinha olhado a arma de fogo, já tinha tido disparo de arma de fogo e mesmo assim ele reagiu. Ali eu acho que foi sorte, né, Silvan? Foi sorte dele, viu, Eduardo? E as imagens mostram isso. E ao que parece, ou esses bandidos eram marinheiros de primeira viagem, não tinham realmente a intenção de matar, porque você sabe que por muito menos eles tiram a vida de uma pessoa, tiram a vida de um cidadão, de um pai de família. E é claro que não se deve fazer isso, depende muito da hora, os experts de segurança dizem que a melhor forma é não reagir e tudo, mas isso muito depende da hora, do momento, não é? Que a pessoa está vivenciando. E ele, no momento em que observou o carro, demorou um tempo a resposta de fechar o portão, também foi muito tempo. Preciso que a pessoa que faça, como disse o policial, a verificação do local quando ele for abrir o portão, né, se tem um carro suspeito, uma moto, para ele poder entrar, e que esse tempo de resposta de fechar o portão ele precisa ser o mais rápido possível, que justamente é o tempo que eles entram, né, aproveitam o fechamento do portão para poder entrar, como nesse caso ele com o tempo com o portão aberto, e aí foi surpreendido pelos elementos dentro de casa. A polícia diz que esses indivíduos já teriam ido lá para Teresina, já teriam cometido outros assaltos lá. Devido à proximidade ali, Caxias, Timon, Teresina, há uma migração muito grande, um fluxo muito grande. Os caras vão para lá, vêm para cá, passando pela Ponte da Amizade, assaltam lá, assaltam aqui e ficam nesse fluxo aí, o que torna difícil, às vezes, a identificação e a prisão deles pela polícia. As polícias podem entrar em contato, né? Tanto aqui do Maranhão quanto do Piauí, para aprender, tem as imagens, o que pode facilitar. Claro. Felizmente não terminou aí com a perda de uma vida de uma pessoa. Silva, agora teve outro caso lamentável que aconteceu aqui no município de Bacabeira, BR-135. Foi uma pane num veículo que acabou resultando na morte de uma pessoa, né? O pastor Antônio Saraiva, ele estava retornando das férias com a mulher, a filha, e mais uma neta, e ali próximo no Campo de Perizes, esse trecho é um trecho bastante perigoso,
diga-se de passagem. Não foi o primeiro assalto que aconteceu lá, a gente tem histórico de muitos assaltos que ocorrem ali quase que diariamente. Inclusive, autoridades já passaram por situações semelhantes ali. Não foi o primeiro caso de morte, que nós já tivemos, inclusive, passageiro de van que morreu, etc. No final do ano passado, se me falha a memória, novembro, dezembro, teve um confronto lá com a Polícia Rodoviária Federal, um bandido morreu num assalto a ônibus e por aí vai. E o certo é que esses indivíduos aí, a polícia diz que tem um que está preso já, não é? Hoje, daqui a pouco você vai falar sobre a questão da lei de abuso de autoridade, não se pode mais divulgar, mas a polícia diz que tem um desses indivíduos aí que foi preso. Eram 4 bandidos que chegaram e enquadraram o pastor e não houve reação. Isso, as testemunhas, no caso a mulher dele, a filha, só não dizer que ele pedia para eles terem calma, eles queriam dinheiro e ele disse, pode levar bagagem. Você vê que você falou, né, Silvana? No caso de Caxias, houve reação e nesse caso a vítima sequer reagiu e os bandidos mesmo assim atiraram contra ele. Exato, entregou as bagagens. Eles queriam dinheiro, né, Eduardo? Ele disse, não, eu estou viajando e hoje não se usa mais dinheiro, vem viagem, tem cartão e tudo, ofereceu o cartão. E mesmo assim não quiseram, um deles acabou atirando, né, atingindo o peito da vítima. Foi levado ainda para a UPA lá do Maracanã, mas infelizmente não conseguiu reagir. E que sirva agora, não é, de alerta para as autoridades, quer dizer, logo depois a polícia encontrou uma moto. É um trecho escuro também, né? Escuro, encontrou uma moto ali na saída da Ponte Marcelino Machado, que é uma moto que geralmente, possivelmente, como ela já estava adulterada, em função de desmanche, eles deixam lá só para fazer a correria, no caso, fazer assalto e fugir do local. Tá ok, Silvão. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Silvão está de volta amanhã às 6 da manhã no Bandeira 2. Obrigado, Silvão. Ok, Eduardo. Bom dia a você. Bom dia, Silvão. Boa quinta-feira para você. Silvão Alves, que participa aqui com a gente, falando de segurança, casos lamentáveis, né? Agora, 7 horas e 29 minutos aqui no Bom Dia Maranhão. Chegou a hora do nosso quadro Questão de Ordem. E há uma semana, a lei de abuso de autoridade está em vigor. Entre outros pontos, a legislação aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República mudou a forma de atuação das forças policiais e dos magistrados com os investigados. A lei de abuso de autoridade, que classifica alguns tipos de excessos cometidos por agentes públicos como crimes, já está em vigor. Nós, advogados, nós defendemos o cidadão. Então, quando as nossas prerrogativas são desrespeitadas, é o cidadão que está sendo lesado em seu direito. Então, ela vem coibir os abusos cometidos por autoridades públicas. De acordo com o primeiro artigo do texto homologado, a Lei 13.869 de 2019 incide sobre agentes que cometem abusos com a finalidade específica, prejudicar outra pessoa com o intuito de beneficiar a si mesmo ou a terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Entre os artigos, alguns dos crimes listados é a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Na verdade, essa é o grande benefício. A sociedade ela ganha, o Estado ele não detém todo o poder, porque agora existe uma lei que regula essas atitudes dos seus agentes. Direito de imagem do preso também foi abordado, definido como crime o ato dos responsáveis pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, a atribuição de culpa ao preso. As imagens de presos, de pessoas que são presas em flagrante ou que foram presas em razão de cumprimento de prisões cautelares, como a temporária e a preventiva, ficarão restritas ao acervo policial, não podendo mais ser divulgadas nas redes sociais, em blogs e em televisão. Então, a gente vai ter agora essa cautela. Nós temos que nos adequar à nova legislação. Portanto, fica vedada a divulgação de imagem de preso junto à mídia. E para falar um pouco mais sobre o tema, nós recebemos aqui no Bom Dia Maranhão o advogado criminalista José Carlos Souza dos Santos. Muito bom dia. Bom dia, Dan. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente começa perguntando para o senhor, como advogado criminalista, é um assunto que vem sendo muito debatido, ele, apesar de ter sido aprovado desde setembro, mas foi sancionado só agora em janeiro, começou a vigorar agora em janeiro. A sua opinião a respeito dessa questão, dessa nova lei de abuso de autoridade, tanto envolvendo magistrados quanto policiais? Bom dia, Eduardo, bom dia, telespectadores. Essa nova lei de abuso de autoridade, ela tem um efeito muito forte, um efeito simbólico.
muito forte. Por que um efeito simbólico muito forte? Porque nós já tínhamos uma lei relativa a abuso de autoridade do ano de 1965, que foi promulgada na época da ditadura militar, que é a Lei 4898. Só que essa lei anterior, ela não especificava os tipos penais que se enquadravam no crime de abuso de autoridade. Então, nós entendemos que é um avanço, e ela não fica restrita apenas a apurar condutas de policiais, como a sociedade tem reiteradamente visto ao longo da história. Mas ela tipifica também condutas de membros do Ministério Público, condutas de membros do Poder Judiciário, condutas de membros do Poder Legislativo e até especifica também conduta de membros do Tribunal de Contas. É um assunto que ele gera duas vertentes, por quê? Porque a sociedade ela cobra muito essa questão da segurança. A gente vive num clima de muita insegurança no país. Por outro lado, a própria sociedade também cobra que não haja esse abuso por parte das autoridades, que os casos sejam de fato investigados, que a pessoa que cometa algum crime seja de fato punido, que isso seja muito bem estudado, muito bem investigado. Então, há essas duas vertentes. Há uma parte da sociedade, inclusive, que cobra que seja dada mais segurança jurídica para as pessoas e a outra que pede mais cautela em relação a isso. O senhor acha que essa lei de abuso de autoridade, ela retrata muito bem isso, ela vem de encontro a isso que a sociedade hoje estuda e quer? Olha, a lei de abuso de autoridade, ela de forma alguma ela prejudica a segurança pública. A lei de abuso de autoridade, ela vem justamente disciplinar e vai ser um instrumento de freios e contrapesos para punir aquele que, no exercício da função de delegado de polícia, de policial militar, de investigador de polícia, de promotor de justiça, de juiz de direito ou membro do Poder Legislativo, aquele que age fora dos ditames da lei, que extrapola os limites legais na sua ação. Mas aqueles que já, ao longo do tempo, já vêm exercendo um trabalho dentro dos limites legais, esses não vão ter prejuízo nenhum em relação à lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque algumas coisas disciplinadas lá são em relação à questão, por exemplo, de prisões ilegais que não são imediatamente relaxadas. A lei já disciplina isso, diz que toda decisão judicial ela precisa ser motivada. A condução coercitiva também, por exemplo? A condução coercitiva é algo também que a comunidade jurídica tem discutido muito. Por quê? Porque a condução coercitiva, principalmente com esse último evento aí da Operação Lava Jato, ela se tornou algo cinematográfico, quando em algumas situações aquela pessoa que estava sendo investigada, ela poderia ser intimada para comparecer à delegacia de polícia e prestar o seu depoimento, prestar o seu interrogatório. Isso não mudaria em nada as finalidades do inquérito policial e as finalidades da investigação. Então, sai dessa coisa cinematográfica para se atingir o fim que uma investigação busca. Se seria simplesmente auditiva, qual a necessidade de condução coercitiva se a pessoa poderia ser intimada para comparecer à delegacia de polícia ou então a um órgão do Ministério Público, como, por exemplo, os GAECos estaduais? Isso é até de encontro à questão do próprio abuso, né? A pessoa, às vezes, não expressava nenhum tipo de reação, inclusive até contribuía com as investigações e havia essa extrapolação, digamos assim, na questão de uma condução de um preso que ainda estava sendo investigado, não é isso? E essa questão da condução coercitiva, ela foi até objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, proibindo a condução coercitiva. Por quê? Ora, se uma pessoa tem residência fixa, ela tem endereço certo, sabe onde ela vai ser encontrada, ela não representa nenhum risco e nenhum prejuízo às investigações, por que conduzir coercitivamente? Por que não intimar para que aquela pessoa possa se consultar com o seu advogado e possa comparecer à delegacia de polícia ou ao órgão do Ministério Público? Então, a condução coercitiva ela não possui necessidade nenhuma, pelo menos em regra, para aquelas pessoas que têm interesse certo e têm residência fixa. Essa questão de abuso de autoridade, doutor José Carlos, ela vai de encontro também a essa questão de iniciar um processo, às vezes sem justa causa ou com provas? Sim, ela também disciplina essa questão de iniciar o processo sem justa causa. Por quê? Porque muitas vezes, e aí entra também outros aspectos da lei de abuso de autoridade, por exemplo, as filmagens de pessoas que ainda estão nesse processo inquisitório, ainda assim contraditório, em ampla defesa, tirar fotos. Às vezes são pessoas que no final do processo vão ter uma sentença de absolvição e aí tiveram sua imagem exposta. Por mais que elas sejam absolvidas, possam ser absolvidas no final, essa imagem ela terá uma grande dificuldade de ser recuperada
futuramente, porque essa pessoa já foi exposta aos meios televisivos, isso prejudica profissionalmente, familiarmente, no seio da sociedade, e aí é um processo que ainda nem se iniciou ainda, porque está numa fase ainda de investigação e a pessoa está ali totalmente exposta. Já existem as reprimendas da lei para punirem aqueles que cometem crime. Então não tem por que expor a imagem de pessoas que são presumidamente inocentes. Falando sobre essa questão de pena, houve alguma mudança também em relação a essa questão de pena administrativa, ou uma pena que será cumprida na cadeia, alguma coisa relacionada a isso também na questão dessa nova lei, né? A lei de abuso de autoridade, ela se enquadra dentro dos crimes de menor potencial ofensivo, né? Na maioria das tipificações que tem lá, são crimes de detenção, são penas baixas, e nós entendemos que em boa parte dos casos vai ocorrer a prescrição. Mas, por outro lado, também já deixa autoridades públicas um pouco de receio em relação às suas condutas, em relação às suas atitudes, porque ela, como eu disse, é uma lei simbólica, vai fazer com que a sociedade esteja verificando isso, com que a sociedade possa cobrar isso do poder público, resultados de pessoas que venham cometer abuso de autoridade. Agradeço pela participação, conversamos aqui com o advogado José Carlos. Certamente será um assunto que a gente vai debater bastante, porque é uma lei nova, né? Certamente é um assunto que nós vamos voltar a debater, certamente aqui no Bom Dia Maranhão e, claro, até para bem informar a sociedade. Muito obrigado, advogado José Carlos. Eu agradeço. E no próximo bloco, os bastidores da política com o John Coutrin, mais academias lotadas no projeto Carnaval Fitness. O pessoal querendo ficar com o corpo bacana, né? Para curtir a folia. Agora são 7h38. O Bom Dia Maranhão volta já já. 7h41, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e vamos acompanhar como é que está o trânsito em algumas partes, em alguns pontos aqui da capital São Luís. Na manhã desta quinta-feira, o Eduardo Bueno mostrou agora há pouco, ao vivo, tempo nublado em muitas partes aqui da ilha. Já choveu em alguns pontos na manhã desta quinta-feira. A gente começa pela Avenida Guajajaras. O trânsito neste momento na Avenida Guajajaras, agora pouco mais, quase 8 horas da manhã, né? 7h40 da manhã aproximadamente, 7h42. O trânsito neste momento tranquilo, né? Naquele cruzamento entre a Avenida Guajajaras e a Avenida Lourenço Vieira da Silva, uma grande movimentação de veículos agora, ali no acesso à Avenida Lourenço Vieira da Silva, quem vai ali para os bairros da Cidade Operária, Cidade Olímpica, por conta do sinal que abriu neste momento, aquele outro sinal na extensão da Avenida Guajajaras, as pessoas aguardando aí a abertura do sinal, mas trânsito fluindo normalmente, fluxo de veículos aí até intenso. A gente lembra que já terminou o recesso para boa parte das pessoas, por conta disso aumentou o trânsito. Olha, alguns que se aventuram ainda, a gente percebe ali que a moto já passou provavelmente no sinal amarelo, os veículos foram partindo, a moto ainda estava passando. Isso é um risco para acidentes. As pessoas que acabam saindo atrasadas para os seus compromissos, a gente pede e recomenda que não saia atrasado, porque pode acabar ocasionando, por conta da pressa, algum tipo de acidente. Jerônimo de Albuquerque, Roque Santeira, aquela câmera localizada na Roque Santeira, a gente já sabe aquele fluxo de veículos bem maior no sentido das pessoas saindo ali do elevado da Coab, de bairros como Coab, Coatraque, Angelim, em direção aqui ao bairro do Bequimão, Vinhais, a região central da cidade. Nesse sentido, o trânsito o tráfego de veículos é bem mais intenso do que no outro sentido, as pessoas que vão em direção ali a bairros como Angelim, Coatraque, Coab, trânsito bem tranquilo neste momento. Do outro lado, na outra parte, na outra mão, aqui, como quem vem para a região central da cidade, o fluxo de veículos é bem maior, mas sem qualquer tipo de contenção. A Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma das mais importantes, uma das mais movimentadas aqui de São Luís. Olha, o trânsito já está bem intenso na Avenida Carlos Cunha, acesso à Ponte Bandeira Tribuzzi, isso dos dois lados, tanto do lado que a pessoa deixa ali a região central, o bairro da Camboa, com destino aqui ao bairro do Jaracati, tanto no sentido contrário. Normalmente a gente verifica um trânsito maior, um fluxo de veículos maior no sentido, na região, os carros que se dirigem à região central da cidade, mas a gente já percebe que agora, quase 8 horas da manhã, o tráfego de veículos já é bem intenso nos dois sentidos, na Ponte Bandeira Tribuzzi. A pessoa vai enfrentar um trânsito lento, mas sem qualquer tipo de problema neste momento, na Avenida Carlos Cunha, acesso aí à Ponte Bandeira Tribuzzi. Para encerrar, a Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135, rodovia federal, inclusive, cortando a área Itaquibacanga, assim como na Avenida Carlos Cunha, um trânsito também já dos dois lados da pista, só que bem menos intenso do que na Avenida Carlos Cunha. A gente percebe aí o tráfego de veículos também já relativamente grande na Avenida dos Portugueses,
aí BR-135, dos braços da BR-135, mas bem tranquilo nesta manhã de quinta-feira também, no acesso à área Itaquibacanga, quanto para quem deixa a área Itaquibacanga com destino aqui à região do Anel Viário, Areinha, a parte mais central de São Luís. Carlos Cunha e Jerônimo de Albuquerque com um trânsito um pouco mais intenso, mas sem nenhum tipo de retenção, sem nenhum tipo de problema. As pessoas que forem dirigir, a gente fazendo essa prestação de serviço, como todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã. No caso desta quinta-feira, essa parceria que a gente tem com o Centro de Controle lá da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Você acompanhando o trânsito, que é super importante, você que está acompanhando a gente em casa, que daqui a pouco vai sair de casa com o carro, mesmo andando, saber como é que está o trânsito na manhã desta quinta-feira. Uma parceria, uma prestação de serviço super importante para você que nos acompanha. Agora 7 horas e 45 minutos, agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo também. Notícia importante, tem chovido aqui na ilha de São Luís, tem chovido em vários pontos do estado do Maranhão e claro, você que está em casa quer saber como é que fica o tempo. Na manhã desta quinta-feira a gente começa pela capital maranhense, pela capital São Luís, que nesta quinta-feira a previsão apresenta sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já tem chovido muito aqui em São Luís, na capital maranhense, termômetros oscilando entre 24 e 31 graus. Agora a gente vai para a cidade de Imperatriz, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Termômetros oscilando na segunda maior cidade do estado, entre 22 e 32 graus. Agora a gente segue para Caxias, previsão do tempo para esta quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então pode chover a qualquer momento, pelo menos isso é o que diz a previsão para esta quinta-feira, na cidade de Caxias, mínima de 25, máxima de 30 graus. A gente segue acompanhando a previsão do tempo para esta quinta-feira em cidades do interior do estado agora. Vamos para Grajaú. Previsão do tempo para Grajaú, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Previsão de chuva também para a cidade de Grajaú, chuva rápida, mínima de 23, máxima de 32 graus. Seguimos agora para Balsas, mas na região sul do estado, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Termômetros oscilando em Balsas entre 22 e 31 graus. Para finalizar, Presidente Dutra. Previsão para hoje para Presidente Dutra é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora em Presidente Dutra, mínima de 24 e máxima de 30 graus. E por falar em Caxias, agora 7 horas e 47 minutos, os caxienses estão animados com a temporada de liquidações. Os descontos por lá chegam até 70%. Muita gente deixou para fazer suas compras em janeiro, aguardando as promoções. Agora é o momento de comprar, que está na promoção, né? É o momento de comprar. Dezembro a gente quase não comprou, não. Mas tinha muita gente comprando. Agora eu estou comprando, que melhorou muito ainda. A costureira Maria de Jesus não perdeu tempo e saiu atrás de preços baixos. Deixei para comprar um pouco mais agora, mas eu comprei alguns presentes. Mas agora mesmo que tem mais promoção, bem mais melhor. E aproveitar os preços mais baixos. Mais baixos, sim. Agora, vale de tudo para chamar a atenção do cliente. As lojas, promoções em todos os setores. Os descontos chegam a 70%. As compras poderiam ser divididas em até 10 vezes. Isso é para atrair nosso cliente que vem até a loja, conferir nossas promoções, que tem muita coisa, estoque renovado, tem promoções, mas tem muita novidade também. A satisfação não foi sentida apenas pelos clientes. Os vendedores também gostaram da movimentação e das vendas realizadas. Com certeza, dá para a gente tirar um êxtase muito bom, né? Já pegando aí o ressaldo do Natal, Ano Novo e agora ainda tem o saldo do início de ano, então para a gente é uma forma de estar ganhando um extra bem bacana mesmo. 7 horas e 48 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. Moradores de Chapadinha resgataram um adolescente de 15 anos depois de uma forte chuva que caiu na cidade ontem. Segundo testemunhas, o adolescente estava tomando banho na chuva quando escorregou e foi arrastado pela correnteza para um bueiro. Durante o salvamento, um homem que tentava ajudar o adolescente acabou batendo a cabeça e desmaiou. Os dois foram levados para o hospital e passam bem. As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional para 2020 devem correr, pois tem até o dia 31 deste mês para realizar essa opção e, uma vez deferida, produzirá efeitos retroativos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Assim, antes de aderir ao Simples Nacional, é necessário a eliminação de possíveis pendências que poderiam ser impeditivas para o ingresso ao regime tributário, como débitos com a Receita. Já para quem está abrindo uma empresa, segundo a Receita Federal, o prazo para a solicitação de opção é de 30 dias contados
do último deferimento de inscrição municipal ou estadual, caso exigível, desde que não tenham decorridos 180 dias da data de abertura constante do CNPJ. As inscrições para o Prêmio de Ocupação das Artes Visuais Amina Paulo Barros, lançado pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Cultura, foram prorrogadas e estarão abertas até o dia 20 de janeiro. O edital completo pode ser consultado no site da Secretaria de Cultura. Podem participar do edital artistas, grupos e coletivos, pesquisadores, curadores maranhenses ou radicados no Maranhão com residência fixa há mais de 3 anos, atuantes nos campos das artes visuais e culturas contemporâneas. 7h50 aqui no Bom Dia Maranhão. Agora a gente fala de política. Os bastidores da política com o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre... A gente já vem traçando aqui, avaliando essa questão de articulações, já pensando na eleição de outubro deste ano, e vários encontros que estão acontecendo, antecedendo. Mais um encontro aconteceu, importante aí de um pré-candidato, que é o Rubens Pereira Júnior, que é secretário de Estado, que pode contar com o apoio do PT, não é isso? Pode sim. O Rubens, quando ele veio aqui na TV Difusora, ele disse que é o candidato que mais defende o Lula, né, aqui em São Luís, pré-candidato, aliás. E ontem ele se reuniu com o presidente do Diretório Municipal aqui de São Luís, o vereador Norato Fernandes, e ele acompanhado do pai, né, com o Rubens Pereira, e também o Laurence, que é da MOB, mas é filiado ao PT e é muito ligado a essa ala do Norato Fernandes, ali na direção do partido. E é colega de governo do Rubens, né? São secretários de Estado. Exatamente, são secretários de Estado. Então, até o Laurence é cogitado para ser também um candidato do PT, se o PT definir por candidatura própria. Mas aí, Eduardo, nós sabemos, né, das afinidades entre PT e PCdoB ao longo dos tempos e também hoje, claro. E isso pode se repetir aqui em São Luís, uma aliança do Rubens Júnior, né, que é pré-candidato do PCdoB, ainda vai ser definido isso em março, mas tem tudo para ser ele, caso aí, né, o PCdoB defina por candidatura própria também, tem essa questão. E ontem eles se encontraram, se reuniram. O Rubens vem conversando muito, né, com esses partidos de esquerda, no sentido aí de formar uma ampla aliança. Há algumas semanas, o Rubens convocou o grupo dele, né, ali vários vereadores, a maioria dos secretários municipais, naquele encontro em um hotel aqui de São Luís, né, o Everton, que deu aquela declaração polêmica que disse que na mesa de conversa, de negociação, só considera do PCdoB como pré-candidato o Rubens Júnior. Então ele mostrou muita força, mais de 10 vereadores, né, inclusive o vice-presidente da Câmara, o Acho de Ogum, naquela reunião, e a partir dali ele deu pontapé inicial nas articulações, ou seja, nas articulações políticas. É importante destacar o seguinte, o Rubens ainda é muito desconhecido aqui em São Luís. Talvez seja um dos candidatos mais desconhecidos, a população ainda não conhece ele, talvez por isso aí ele não conseguiu ainda deslanchar nas pesquisas. Mas na articulação política ele está fazendo um trabalho de casa, um dever de casa. Está conseguindo, portanto, conversar com esses partidos, o PT é um partido importante, porque, né, ele pode aí pegar a campanha, o mote, que conta com o apoio do Lula. Porque as pesquisas mostram, últimas pesquisas feitas e realizadas aqui na capital, que o Lula tem um poder de influência muito grande. Então ele, né, como sendo candidato do Lula, poderia ajudar aí na campanha de outubro. Então o Rubens conversou com o Norato, conversou com essa ala, né, ali que é liderada pelo Norato, que é o presidente municipal ainda do PT aqui em São Luís, e claro, ele vem se articulando. E ele disse ontem o seguinte, o Rubens, depois desse encontro, né, que é importante essa aliança entre PT e PCdoB, até para dar continuidade aí ao trabalho do governador Flávio Dino, né, nessa continuidade que eu falo, nessa parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, e também citou o Lula ali na declaração que ele deu depois, após esse encontro. Tá, por falar em PT, John, um militante histórico do PT aqui em São Luís, no Maranhão, o Márcio Jardim, ele criticou o partido, né? Criticou. O Márcio, ele foi ontem nas redes sociais, nós temos aí, né? E ele fez algumas observações. E entre elas, Eduardo, ele disse que o PT, né, ainda tem essa disputa interna do PT, porque nós comentamos aqui no Bom Dia Maranhão sobre as eleições do PT, do PED, né, que é o processo de eleição direta. E aqui no Maranhão foi algo muito tumultuado,
porque há denúncias de fraudes nas votações, né? De que até morto votou, então não foi decidido ainda. Essa relação, é oficializado o resultado das eleições, embora o Augusto Lobato seja declarado como presidente estadual, e aqui em São Luís tem essa disputa entre Honorato Fernandes e Kleber Gomes. E aí o Márcio foi ao Twitter ontem e disse que o PT, né, parece um punhado de caranguejo no balde, porque não há uma desarrumação no partido, no desencontro, não há uma unidade, é sempre um conflito, uma briga interna, e isso mostra que sempre foi o PT aqui em São Luís, sempre que foi o PT no estado do Maranhão. Quem acompanha a política sempre vai lembrar das disputas internas do PT, né, das confusões, e o partido segue, portanto, aí, desencontrado, né, sem a unidade necessária, e, portanto, o Márcio fez essa crítica e disse também, importante pontuar, que o PDT ainda é muito forte na capital, sob a liderança do senador Everton, né, ou com candidatura própria, ou apoiando o Neto Evangelista, o PDT com certeza aí fará toda a diferença nas eleições, ao contrário do PT, segundo o Márcio Jardim, que é dirigente nacional do PT, faz parte da direção nacional, e é o petista maranhense mais próximo do ex-presidente Lula. O PDT aí que tem uma proximidade com o DEM, mas tem como pré-candidato o presidente da Câmara de São Luís, o vereador Osmar Filho. Obrigado, John. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. Obrigado, John. Boa quinta-feira para você. São 7 horas e 56 minutos. A gente segue levando muita informação. E 2020 também começou com academias lotadas. Muita gente já botou em prática o projeto Carnaval, não é isso? Mas especialistas alertam, é preciso ter calma, cautela. Os resultados não vão acontecer de uma hora para outra. É nesta época do ano que a procura pelas academias aumenta e muito. Gente querendo um corpo mais bonito para o carnaval. E há também quem queira uma vida mais saudável. Encontramos Pedro no primeiro dia de retorno. Teve que parar com as atividades físicas por conta da rotina. Agora tem um objetivo bem claro. Eu quero ficar bem consigo mesmo, né? A saúde em primeiro lugar, claro, mas ficar bem consigo mesmo. Pois é, mas para ter uma vida realmente saudável, não basta só se matricular numa academia, não. É preciso ter um acompanhamento sério de profissionais e o resultado não vem de uma hora para outra. É o que lembra este profissional de educação física. Tem que permanecer durante o ano todo, não adianta vir agora, porque tem muita gente que chega agora também buscando um corpo para o carnaval. E isso não é adequado, porque aqui a gente não consegue fazer milagre. Tem que ser uma constância mesmo de treino, alimentação, e aí com o tempo consegue sim um corpo legal, aí consegue emagrecer ou consegue ganhar massa muscular adequada. É o que também defende este nutricionista, que alerta ainda para a importância do auxílio de uma equipe multiprofissional. Cada profissional dentro da sua área, profissional da área da educação física, com prescrição de exercício físico voltado para o objetivo da pessoa, lógico, com acompanhamento do nutricionista, dependendo do tipo de caso também, se há necessidade às vezes de um fisioterapeuta, se essa pessoa possui algum tipo de limitação. Quando essa pessoa é assistida por essa equipe multiprofissional, seus resultados, além de serem mais seguros, eles são muito mais céleres e com qualidade. Ele chama a atenção ainda para a importância da busca por informações corretas. Não dá para acreditar em tudo o que dizem por aí. O acesso à informação está aí, mas então assim, tem muita informação boa, mas muita informação ruim. Por mais que existam regras gerais, por mais que existam princípios que possam valer para muitos, não digo em si para todos, mas a individualidade ela pesa bastante. Então por isso que é importante esse acompanhamento, porque nem tudo serve para todos. Então cada indivíduo é um indivíduo e cada histórico é um histórico diferente. Pois é, educação física é importante, mas com consciência. O Bom Dia Maranhão fica por aqui, a gente tem um encontro remarcado amanhã às 7 horas da manhã. A gente termina com imagens ao vivo da região do Barreto, também essa bela imagem de São Luís. Tempo ainda um pouco nublado, mas o sol já saiu um pouco. Tchau.